Essa 19ª convenção, esse documento aqui foi preservado pelo pastor Emiliano. Olha aí, olha o nome dele, escrito por ele mesmo, conservando aqui esta convenção. Aí deixa eu dar uma pequena lida aqui, para vocês terem uma ideia do que ele escreveu. Olha, trabalho dos estudos bíblicos da tarde do dia 4 de setembro de, eu falei, 1969, mas não é 69, me desculpem. Não é 69, é 1966. Olha aí, como o documento escrito não tem erro. Não foi proposital que eu disse 69. É porque o documento escrito, ela chancela a nossa informação. Aí ele fala aqui, ó. Primeiro professor, pastor Rodrigo Silva Santana. Não sei quem é esse pastor Rodrigo Silva Santana. Texto lido, Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. O tema do assunto é o dever do obreiro em ensinar a sã doutrina. O segundo professor foi o missionário Eurico Bergstein. O texto lido, Marcos 13, 35 a 37, 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7, Romanos 13, 1. Tema: perigo da sonolência na igreja. Pois bem, o que é que dá para nós entendermos? É que naquela época o preletor, ele fazia um rascunho daquilo que ele ia transmitir, fazia um pequeno texto com muita citação bíblica, como eu estou vendo aqui diante dos meus olhos, bastante citação bíblica em textos tão pequenos, porque ele com certeza discursou nesse texto aqui, que você, se quiser conhecer, essa convenção está aqui comigo. Ok? Aí, esse aqui, ó, por exemplo, uma outra folha, ó, essa outra folha tem como ministrante, olha só quem estava ministrando como professor, José Apolônio. Olha que convenção extraordinária. Você está sentado ali sendo ensinado por José Apolônio. Meu Deus do céu, é simplesmente tremendo. Nessa época eu estava em São Luís do Curu. Se tivesse aqui em Fortaleza também, era um menino. Eu nasci no 61, 5 anos, o que uma criança de 5 anos ia fazer no templo? Nem entrava, né? Naquela época principalmente. E José Apolônio foi um dos ministrantes. Está aqui o texto aqui. O outro ministrante aqui, além de José Apolônio, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, Eurico Bergstein. Então, nesse dia aqui, foi Eurico Bergstein e José Apolônio. O quarto professor aqui, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, aqui é a resposta. Segundo professor, pastor Severino Ludovico. Não sei quem é. Severino Ludovico. Para o vídeo não ficar muito longo, vem uma pergunta que é fundamental a gente responder dessa convenção que aconteceu em 1966, ou seja, a 19ª convenção. Aí a pergunta é: quem eram os pastores que participaram desta convenção? Eu vou
dar luz, né, jogar luz aqui nesses nomes, só para vocês acompanharem os nomes e fazer aí uma referência de quem vocês conheceram e de quem vocês nem ouviram falar, ok? Que eu também fico surpreso quando não conheço algum pastor, né? Ó, aí nós temos aqui relação dos nomes dos obreiros, os seus respectivos lugares. Estou falando de 1966. Vamos lá aos nomes. Quem esteve aqui, né, na convenção? Missionário Eurico Bergsten, São Paulo. Timóteo Ramos de Oliveira, La Paz, Bolívia. Nessa época ele estava em campo missionário, né? Hoje ele é pastor de Petrópolis, ali no Rio de Janeiro. O outro, José Sandoval, de Cochabamba, Bolívia. Paula Sandoval, deve ser a esposa dele. Pastor Antônio Petronilho dos Santos, Paraíba, João Pessoa. João Batista da Silva, Natal, Rio Grande do Norte. Rodrigo Silva Santana, Salvador, Bahia. Manuel Nunes da Paz, Mossoró, Rio Grande do Norte. Severino Ludovico Andrade, Santa Rita, Paraíba. Natanael Beltmiller, Campina Grande, Paraíba. Inácio Duarte de Carvalho, Macaíba, aqui é Rio Grande do Norte. Nestor Henrique de Mesquita, Maranhão. Emiliano Ferreira da Costa, Sebastião Mendes Pereira, José Alencar de Macedo. Aí ele vem citando aqui aonde estava no seu campo de trabalho. No caso, o pastor Nestor Henrique de Mesquita estava nesse período aqui em Caxias, no Maranhão, né? Inácio Duarte de Carvalho era Macaíba, no Rio Grande do Norte. O Beltmiller na Campina Grande, Paraíba também. Pois bem, aí aqui o José Alencar de Macedo estava no Quixadá. Eulálio Pires Salles, em Itapajé. Osmar Lima e Silva, Iguatu. Alfredo Batista de Oliveira, Campos Sales. João Antunes Paz, Itapebuçu. Antônio Ferreira Lima, Fortaleza. Antônio Rodrigues Lima, Camusim. Francisco Freire de Alencar, Calcaia. Pedro Freire de Brito, Morada Nova. Francisco Henrique Chagas, Maranguape. Aí aqui tem José Freire de Alencar, Crateús. Para mim eu tinha lido Francisco Freire aqui, mas deve ser, tem o José Freire, né? Eu acho que deve ter dado uma misturada de nome aqui, certo? Então, esse aqui, José Freire, né? No Crateús. Raimundo Marinho dos Santos, Paracuru. João Milinho de Lima. Não, isso aqui é João Umbelinho de Lima. Escreveram errado aqui, ainda bem que eu conheço. E o nosso querido irmão João Umbelino de Lima, inclusive Baturité, Ceará. Eu estive no Rio de Janeiro no ano de 2010, em uma caravana, e que eu agradeço muito ao pastor Jessé Góes, que naquele ano
pagou as despesas e me levou para uma convenção lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, do pastor Timóteo Ramos. E lá eu pedi para conhecer a CPAD, e quem estava no veículo que foi conseguido para mim e a CPAD, a pedido do pastor presidente de lá, né, da igreja, que era o Timóteo Ramos, foi exatamente o irmão Raimundo, que era filho desse pastor, do pastor de Baturité. Meu Deus do céu, que mundo pequeno, né? E a gente conversou muito sobre a história dele. Inclusive eu fiz uma entrevista com ele, né? Então, o João Belino de Lima vem. Simão Rodrigues, Jaguaribe. Antônio Rodrigues de Lima, Camocim. Antônio Justino de Lima, Senador Pompeu. Manuel Leão Alves Monteiro, Acarape. Evangelista José Ferreira da Silva, Crato, Ceará. Geraldo Mariano da Silva, Cedro, Ceará. Luiz Pacheco do Amaral, Betânia, Ceará. Francisco Lima e Silva, Sobral, Ceará. Francisco José Ribeiro, Irauçuba, Ceará. João Nery da Silva, Santa Quitéria. Antônio Seguro do Carmo, Ipu, aqui no Ceará, né? João José Félix, eu não conheço esse pastor. Primeira vez que eu estou ouvindo falar no nome dele. João Josué Félix, Flamengo, Ceará. José Carneiro da Cunha, Acaraú, Ceará. Severino Soares Lima, Acopiara. Manuel Bento de Lima, Quixeramobim, Ceará. Meu Deus, será que eu vou conseguir ler tudo, hein? Essa aqui é só a primeira folha, ó. Na segunda folha, a gente tem... Vamos para a segunda folha aqui. E é grande, hein? E muito nome, mas com calma a gente chega lá. Isso aqui, eu devo ler porque é um documento. Isso aqui é um documento que vai ter a sua importância. Em algum momento da história, este documento vai ter muita importância. Dando seguimento. Evangelista Antônio Nonato Costa, Muncunã, Ceará. Manuel Paulo da Silva, Fortaleza. Antônio Fernandes Chagas, era de João Pessoa, Paraíba, estava participando da convenção, né? Francisco Lourenço Pereira, eita, esse aqui, meu Deus do céu, Francisco Lourenço, olha só, o que é que eu tenho do Francisco Lourenço aqui no museu? Está aqui pertinho de mim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Meu Deus, que história tremenda. Olha como a história é tremenda, hein? Olha aí, ó. Olha a relíquia que eu tenho aqui. Francisco Lourenço Pereira. Olha só, meus amados. Como a história é rica demais. E olha aí, ó. Olha a jangadinha aí que foi desenhada aí, ó. Tudo feito de forma manual. Isso aqui, ó, esse documento aqui, isso aqui é de uma relíquia tão preciosa que se deve preservar. Nós precisamos preservar isso aqui. Depois eu coloco no local. Então, ó, Francisco Saraiva Oliveira, Palhando. João Gouveia Martins, Aracati. Francisco Alves Viana, Tabuleiro, Ceará. Isaac Paulo Lima, Apunharés. Raimundo Pereira Filho, Canabrava.
Esse aqui era o pastor Dico. Meu Deus, que bom, hein? Pedro Cavalcante Falcão, Tianguá, Ceará. Olha, eu sou devedor muito, mas muito, do carinho e do amor, da simplicidade com que o pastor Pedro Cavalcante Falcão sempre me tratou. É um homem que partiu e até falar do seu nome causa emoção. Difícil, hein? Falar desses homens aqui, do legado que eles deixaram, daquilo que eles fizeram parte, não é fácil, não é fácil. João Avelino dos Santos, Itapipoca. Raimundo de Souza, eita, olha, aí daqui vários deles eu entrevistei. Pastor Pedro Cavalcante, Raimundo de Souza, tem vários aqui que eu entrevistei. José Apolônio da Silva, esse aqui é de Natal, Rio Grande do Norte, estava visitando. Arthur Rodrigues Nascimento, meu Deus do céu, aqui deve ser Uruoca, Ceará. Ele era presbítero. Oscar Soares Barros, era presbítero também. Taíba, Ceará. Todos os restantes aqui são presbíteros, hein? Esses que eu vou relatar agora. Francisco Henrique dos Santos, nessa época, Quixadá, era presbítero. Antônio Ricardo Souza, irmão Ricardo, Itapajé, também presbítero. José Pinto de Oliveira, presbítero. José Pedro Barbosa, o José Pinto era de Itapajé. O José Pedro Barbosa era de Quixadá. Luiz de França, Fortaleza. Francisco Alves Pinheiro, esse aqui também foi meu pastor aqui em Messejana, Fortaleza. Joaquim Isidório Neto, Fortaleza. Lídio Tibúcio, Jaguaribe. Francisco Alves Costa, Canidé. Sebastião Carneiro Amorim, Quixadá. José André Pereira, Borges, Ceará também. Esse aqui, Borges, eu já tive lá uma vez. Aqui, hoje é um cara, né? É um trabalho muito antigo. Inclusive a família André, que é a família pioneira lá, hein? José André Pereira, né? Raimundo Cristóvão Bandeí, Morada Nova. Francisco Assis Muniz, Sobral. Francisco Alves Souza, Flamengo. Manuel Messias Justo, esses aqui são diáconos, a partir do Raimundo Cristóvão, tudo diácono. Manuel Messias Justo, Francisco Luiz Nascimento, Pedro Paulino de Souza, Senador Pompeu. Esses dois últimos aqui eram de Sobral, né? Manuel Messias e o Francisco Francisco Luiz Nascimento. Pedro Paulino de Souza, Senador Pompeu. Sebastião Alves da Silva, Iguatu. Pacífico Alves da Silva, Itapajé. José Alves Damasceno, Iguatu. Raimundo Alves Carneiro, Itapajé. José Vaz de Souza, Itapajé. Otávio Manuel da Costa, Aracati. Jurandir Nascimento dos Reis, Fortaleza. Ananias Costa Gadelha, Fortaleza. José Ramos de Farias, Sobral. Expedito Alves Pedrosa, Crateús. E José Gonçalves Noronha, Parambu. Francisco Alves Macedo, Senador Pompeu. João Camilo de Souza, Copiara. Manuel Gomes Sobrinho, Morada Nova. Raimundo João Oliveira, Copiara. Samuel Maciel Paiva, Fortaleza. Daniel Rodrigues de Castro, Fortaleza. Afrodísio Cosmo de Oliveira, também Fortaleza. José Nogueira, Fortaleza. Antônio Roberto Ferreira Gomes, também Fortaleza. Antônio Leite da Silva, Copiara. Raimundo Torres Vasconcelos, Crateús. Pedro de Oliveira Leite, Parambu.
José Noronha da Silva, São Joaquim, Ceará, Manuel Felício Souza, Mossoró, esse estava visitando, né? Raimundo Soares Veloso, Novo Oriente, Francisco Alves da Silva, Xeramobim, José Deusdete Farias, Fortaleza. Ó, pastor José Deusdete, nessa época, era diácono. Olha, o pastor Deusdete, eu fiz uma entrevista com ele. Estive por muitas vezes no gabinete dele, recebendo a importância de R$100 que a convenção me dava para ajudar no jornal Voz do Deserto. Pastor Deusdete é outra figura que, se tivesse aquela brincadeira aqui de se tirar o chapéu, eu tiraria com muitas gratidões, com muita honra ao pastor Deusdete. Pastor Deusdete foi um homem letrado, viajado, estudioso da palavra, fez parte da diretoria da CPAD, né? Era consultor lá da casa, um homem de um conhecimento e de uma sabedoria tremenda, tremenda. Mas a gente via a simplicidade daqueles homens em lidar com aquilo, com as nossas necessidades. Eu que não era nada, ainda continuo sendo a segunda pessoa desse quase nada, né? Isso em termo terreno, que para a glória de Deus eu sou muita coisa. Sou servo, principalmente, e creio na promessa do Senhor. Pois bem, e esse homem sempre, mas sempre me tratou com uma cordialidade e me ensinou. Algumas vezes ele chegou a me ensinar em algumas palavras que eu escrevia errado no jornal. E ele trazia aquele ensino para mim sem denigrir o meu conhecimento, o meu interesse. Sempre dizendo: meu filho, quando eu lhe chamar a atenção de alguma coisa, é para o seu bem e para o seu crescimento. Não é querendo achar que você não é capaz. São reconhecimentos que eu tenho que fazer, que o vídeo fica longo, mas é história. Isso aqui é história. Isso aqui é história. Um dia, alguém vai ver esse meu pronunciamento e vai, pelo menos, ter uma ideia de quem eram esses homens que muita gente não conheceu. Ok? Finalizando, depois de nosso querido pastor José Deusdete Farias. Está aqui ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só para mim te mostrar aqui, ó. Eu conservo aqui no museu isso aqui, ó. Isso aqui no museu eu conservo. Sabe de quando é isso aqui? Sabe de qual data é isso aqui? O ano do seu falecimento. Então, finalizando, para não ficar muito longo aqui o nosso vídeo, que já está um pouco longo, né? O restante: José Torquato de Lima Xaramobim, Francisco Viana Tabuleiro, Antônio Norberto Gomes Itapajé, Sebastião de Souza Sobral, é o Sebastiãozinho, né? Cícero Cândido Silva Sobral, Manuel Clementino Mota Crateus e Antônio Patrocina de Castro, também de Crateus. Eis aí, nos é possível, deixa eu ver o que ele falou aqui, relacionar unanimemente o grande número de milhares de trabalhadores do Senhor, nesta capital e no interior. Fortaleza, 7 de setembro de 1966. Ok? Então, fica aqui os registros históricos da nossa 19ª convenção aqui no estado do Ceará. Foi lido aí os obreiros que estavam presentes e vocês percebem como existem uma quantidade enorme de pastores atuais que não configuram nessa relação exatamente por conta do tempo.
Esses eram de uma geração que muitos ainda nem haviam nascido, né? Ou melhor, eram crianças na época, né? Filhos de pastores e alguns que também criam no Evangelho no andar do tempo e que se tornaram pastores e estão nas lideranças hoje. Pois bem, eu me dirijo aqui às nossas lideranças do nosso grande estado do Ceará, os nossos pastores. Se vocês ficarem até o final do vídeo, eu queria pedir para vocês que ajudassem a propagar a história da nossa instituição no Estado junto às ovelhas, junto aos irmãos. Eles gostam muito do conhecimento, de saber a nossa história. Nós temos um museu, precisamos do apoio de vocês. Deus abençoe. Olá, sou o historiador Carlos Castro. Vamos a mais uma história das nossas convenções das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Recentemente, agora em 2025, foi realizada a de número 81, a 81ª, e a de número 65, a AGO. A pergunta que eu faço é: os valores históricos que foram preservados pelos nossos pastores antigos devem ser bem preservados ou não tem tanta importância assim? A minha pergunta talvez seja uma redundância. É claro que tem que ser preservada. E é dentro desse contexto que eu procuro preservar. E sabendo que papel não dura para sempre, quem sabe o vídeo possa guardar um pouco mais dessa história para a próxima geração. Em minhas mãos eu tenho algumas folhas. Ao todo, essa convenção, que foi produzida em um mimeógrafo, a geração de hoje não sabe o que é um mimeógrafo, mas você tem como saber o que é um mimeógrafo, que eu tive a oportunidade de trabalhar com esse equipamento, porque ele é uma reprodução, só que uma reprodução bem artesanal, porque é com álcool etílico. Eu não sei se o nome desse álcool é etílico, mas é um álcool que você produz essa duplicação de folhas. Aí eu queria só jogar um pouco de luz nesta convenção, que eu vou já dizer que número foi esta convenção. Mas eu tenho 36 folhas desta convenção, que boa parte dessas folhas elas estão em frente e verso, ok? Algumas estão em frente e verso, nenhuma destas aqui estão em frente e verso. Mas essa aqui, ela está em frente e verso, conforme eu posso mostrar para vocês essa folha. Ó. E aonde nós queremos chegar com estas informações? É dizer para você que a convenção de número 19, a 11ª convenção, essa está preservada e muito bem aqui no nosso museu. É importante nós voltarmos no tempo e entendermos que o ano que aconteceu esse evento foi 1969.
E vem uma pergunta muito curiosa, que é a de saber quem eram os pastores desta época. Você que está vendo esse vídeo, você tem ideia de quantos pastores a nossa igreja tinha em 1969? Não é uma pergunta que eu diria que ninguém poderia dar uma resposta. Essa resposta, ela só existe porque foi preservada esta história. E são essas histórias que eu tento conservá-las para que essa história possa seguir adiante. Estou aqui em um museu onde existem centenas de fotografias, centenas de documentos, centenas de objetos, sejam livros, sejam documentos pessoais de pastores, sejam objetos de uso cotidiano deles, bíblias, Novos Testamentos, candeeiros, lamparinas. Eu tento preservar tudo isto, mas a pergunta que eu faço é: quantos anos eu vou viver? Até onde eu irei chegar conduzindo todo esse aparato aqui, ou esse aparato de objetos, documentos e informações? É uma pergunta que eu faço todo dia. A história que eu tenho aqui são a história dos pastores. E esses pastores que estão aqui, eles fizeram uma convenção. E a convenção desses pastores aqui da história, o que a convenção pode fazer por essa história? É a pergunta que eu sempre me faço. Pela necessidade que a história tem de ser contada e recontada geração após geração enquanto Jesus não voltar. Se temos a Bíblia como prática e regra de fé, a Bíblia é a história dos hebreus, a história do povo judeu, a história dos crentes do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, e as gerações foram passando e estamos no século 21, tendo a história da Bíblia como nossa regra de fé, porque é ela que nos traz a certeza de que a salvação está ali, no sofrimento de Cristo, né? Nesse sofrimento, nessa morte. Então, a história, ela requer de cada um de nós um pouco do esforço de cada um. Eu vou fazer a minha parte, não sei até quando, mas enquanto vida tiver, eu vou fazer a minha parte. Agora veja bem,